No último episódio, a filosofia de Plotino foi apresentada como uma filosofia da consciência humana mais complexa do que a gente muitas vezes atribui a filosofias da antiguidade. Plotino tem considerações intrigantes sobre a divisão entre a nossa mente em uma parte consciente e outra inconsciente, entre uma parte ligada ao nosso corpo e seus instintos e outra parte eterna, ligada a uma outra esfera que não pode ser a material. Ele parte disso para fazer uma filosofia geral da existência e ligar essa nossa parte imaterial a uma inteligibilidade cósmica e universal que regulamenta as leis da natureza, as verdades conceituais, a harmonia do cosmos e tudo que existe nele. A nossa mente individual, em suma, seria uma parcela de um todo indivisível que as religiões diversas chamarão de deuses ou de titãs, ou seja lá o que o valha. E Plotino está escrevendo filosofia, não exatamente uma doutrina religiosa. Só que um sucessor seu, chamado Próclo, será quem proporá que, no fundo, essa doutrina é uma substituta para todas as religiões. Ela seria uma religião filosófica superior. Na medida em que os credos dos vários povos do mundo se baseiam em mitologia, histórias dos deuses e seus consortes para contar uma verdade intuída sobre o funcionamento das coisas, eles estão certos e são válidos para o Plotino. Mas eles sempre passam longe de explicar devidamente essa verdade. O cristianismo, o mitraísmo, o judaísmo, a religião olímpica dos gregos e o hermetismo eram todos sistemas teológicos vigentes naquela época, e Plotino é um pensador difícil de entender porque em nenhum momento ele comenta essas religiões para expor as suas ideias. Ele nunca descreve o mundo histórico porque eventos que estão rolando no Império Romano ou qualquer coisa não importam para ele. Sua filosofia é puramente abstrata e ele entende que as coisas abstratas, para além do mundo físico e histórico, são aquelas que vale a pena discutir. Então existe só um breve ensaio contra os gnósticos, em que ele está discorrendo sobre os erros de uma seita histórica que existiu de fato no século III da Era Comum. Mas ele só menciona os gnósticos para defender a sua própria doutrina do Torrent ou do Uno. Ele não vai esmiuçar de fato os escritores e os escritos deles. E apesar dessa dificuldade, é possível sim afirmarmos certas coisas sobre a religião de Plotino. E o melhor modo de fazê-lo é entendendo como ele atualiza Platão. Plotino complica o modelo de consciência de Platão em dois momentos centrais, e essa comparação dupla, Platão versus Plotino, será a tarefa do presente vídeo. Eu vou tomar como ponto de partida o mito mais famoso de toda a história da filosofia, que é o mito da caverna que Platão descreve na República, livro 7. Essa é uma alegoria que geralmente professores de filosofia usam para explicar o objetivo de um treinamento filosófico. Nosso ponto de partida, a condição humana em si, é uma condição onde estamos aprisionados a ilusões. E o Platão descreve como, acorrentados no fundo de uma caverna, há uma porção de prisioneiros que só enxergam sombras projetadas por uma fogueira, tomando-as pela realidade. E quando um deles é libertado e arrastado para fora, a luz do sol o cega e o confunde. Mas aos poucos ele compreende que o mundo exterior, lá fora, iluminado pelo sol, é a verdadeira realidade. Que tudo que ele viveu é uma mentira. E o seu retorno à caverna, porém, é recebido com muita hostilidade pelos seus colegas. Porque os outros prisioneiros, afeiçoados às sombras, esse mundo de ilusões, acabam rejeitando a sua revelação. Isso está na República 514a, 517a. E o Platão usa essa imagem para ilustrar o caminho dialético da filosofia. A ascensão das aparências sensíveis, que seriam as sombras nessa imagem, até as formas, como ele chama, que seria o mundo exterior. Isso tudo culminaria no bem em si, no princípio último de toda a verdade e realidade, que é o objetivo do estudo filosófico. E como ele afirma, eu cito, quando vista
deve nos levar à conclusão de que esta é de fato a causa de todas as coisas, de tudo que tem de correto e belo, dando a luz no mundo visível para a luz e a mestra da luz a si mesma no mundo inteligível, fonte autêntica da verdade, aletheia, e razão, nous, e qualquer um que agir sabiamente particular ou público deve tomar vista disso. Isso é República 517c. E esse nous, essa razão universal, é claro, vocês já sabem, é algo que Plotino elencou a sua própria metafísica como a esfera da inteligibilidade que todos compartilhamos. É o mundo de formas eternas e essenciais a cada objeto que compõe nosso mundo desordenado e transitório. Platão é um filósofo só aparentemente fácil de decifrar. Como eu disse, essa alegoria faz parte de um longo diálogo que Sócrates está tendo com Glaucon. E ele solta essa história complexa e, no fundo, fascinante, ela é muito bem escrita, para justificar como os guardiões da sua cidade ideal não se sentirão tentados a se beneficiar da sua hierarquia superior. Então, diferente de políticos atuais ou administradores públicos que estão sempre tentando abusar do poder porque o poder é por si só tentador, os guardiões ideais para Sócrates são filósofos justamente para isso. Para as mentes filosóficas, basta estar envolvido numa missão de conhecimento do mundo e nada mais vai importar. O filósofo que estiver no caminho certo vai se satisfazer com a busca da verdade em si. Ele não vai precisar querer se enriquecer, porque nada que não for essencial o preenche. E dinheiro não é essencial. E Sócrates afirma que os únicos verdadeiros governantes deverão ser aqueles que escaparam da caverna, ou seja, os filósofos, porque, em primeiro lugar, eles conhecem a verdadeira realidade, que é o mundo das ideias, especialmente o bem em si, e agirão de acordo com suas convicções. Em segundo lugar, eles aceitam governar pautados por um dever moral. Em terceiro lugar, somente eles podem organizar a cidade de acordo com a justiça real, não com base em sombras, que seriam opiniões falsas ou interesses particulares mesquinhos. E essa é uma dimensão do mito da caverna que foge a um monte de leitores. Porque o Platão, mais uma vez, é um escritor difícil, porque tudo que ele está escrevendo está num contexto de uma conversa. Ele nunca escreveu um tratado, mas só diálogos que parecem mais situações teatrais entre a sua personagem Sócrates e outras pessoas que estão transitando por Atenas. Algumas dessas pessoas são figuras existentes mesmo, personagens históricas, e outras são fictícias. E você, leitor, leitora, é forçado a usar sua cabeça e conhecimento prévio para entender a conversa em contexto, entender as implicações desse contexto e entender também que esses textos foram escritos para atenienses do século IV, antes da Era Comum, e não para você e não para mim. Então, se você quiser pegar o bonde andando e dizer, a intenção da alegoria da caverna é falar da superioridade moral dos filósofos, vai com tudo. Você corre um risco imenso de falar asneira ou de querer generalizar algo que Platão escreveu para um contexto muito específico, muito singular. E pois é, um dos culpados para esse uso generalizante de Platão foi o próprio Plotino. Ele retomou essa alegoria da caverna nas Enéadas, mas a transformou numa jornada metafísica e mística, eu diria. Para ele, a caverna não é apenas um símbolo da ignorância, mas é o próprio mundo da matéria que aprisiona a alma em sua queda. Ele fala isso explicitamente em Enéada 4, 8.1. A libertação não é apenas intelectual, essa coisa de sair da caverna, como seria em Platão, mas uma purificação espiritual, que a alma se desprende do corpo e se volta para o seu interior. Eu cito o próprio Plotino. É preciso fugir daqui abaixo, separar a alma do corpo, habituar-se a ver a beleza não nas coisas materiais, mas na luz primeva, no sol de onde vem toda a claridade. Isso é Enéada 1, 6.8. Isso soa frase de guru? Soa.
É uma das formas como a filosofia platônica passa a resvalar em misticismo uma vez que ela é interpretada por Plotino. E Plotino jurava ser o intérprete fiel de Platão. A gente sabe que ele conhecia bem a alegoria da caverna porque ele faz menções indiretas a ela em diversos momentos. Vou citar só um caso para fins de exemplo. Eu cito aqui. As almas descendem como se fossem colocadas em uma caverna e aquelas que escapam retornam ao mundo superior após se libertarem de suas correntes. Isso está em Eneada 4.8.1. A referência é óbvia. Separar do corpo, então, significaria ir atrás da própria morte? Essa parece uma implicação perturbadora em Plotino, mas condizente com ideias de mortificação da carne que teólogos cristãos medievais derivaram dele. Porque a carne, o corpo e os seus instintos seriam formas tão inferiores e distantes do divino, do bem, do moral, etc., que elas serviriam somente de impeditivo para realizarmos o máximo da nossa potencialidade. Eu cito 2 leitores posteriores de Plotino. Ordenei à minha alma que se impusesse sobre o corpo e ao corpo que se submetesse à alma. Isso é Santo Agostinho nas Confissões, livro 8. Segundo, a mente só alcança Deus quando se liberta das paixões corporais. A Filocália, isso é século IV. E casos extremos de ascetismo, desse ódio ao corpo, já eram sim parte da tradição cristã primitiva e do gnosticismo sobretudo, e isso muito antes de Plotino. Mas o cristianismo medieval encontrou uma base filosófica rigorosa no platonismo tardio, em Plotino e em Próclo. Na Bíblia cristã, os atos de mortificação da carne são abruptos, aparecem de forma muito mal explicada e até mesmo polêmicas para os exegetas atuais. É o tipo de trecho que o pastor não sabe explicar ou fica te enrolando para explicar. E um exemplo é 1 Coríntios 9, 27, que diz: esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Segundo exemplo, Colossenses 3, 5. Mortificais, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a paixão e a concupiscência e a avareza, que é idolatria. E esse último texto, atribuído ao apóstolo Paulo, foi amplamente citado por autores como Santo Agostinho, São Jerônimo, justamente para justificar práticas ascéticas. Mas eles todos usaram a teologia plotiniana como pano de fundo. Na teologia medieval, a potencialidade máxima humana é estar em plena comunhão com o divino. Isso só acontece plenamente quando você, como cristão salvo, estiver morto e redimido de seus pecados. Mas há um atalho. Uma forma de antecipar essa experiência mística no mundo sem esperanças de sofrimento e de divisão. Fiéis podem recorrer a esse atalho e sacerdotes meio que são obrigados a fazê-lo. A tradição patrística proliferou práticas que simbolizam essa separação do corpo ou do mundo físico e que fazem parte dos ritos cristãos até hoje. O autoflagelo, o jejum, o celibato dos padres e das freiras e a pobreza dos monges. Essas são todas instituições derivadas de uma ideia platônica e Plotino, eu argumento, é a ponte entre uma cultura e outra. A cultura do paganismo ateniense, que pensava na negação do mundo físico como parte necessária de um exercício filosófico de busca intelectual das essências das coisas, e, por outro lado, a cultura da teologia cristã primitiva, que estava levando o dualismo das nossas mentes às últimas consequências. E Plotino também descreve a separação da mente humana de seu corpo como um êxtase, no qual a consciência individual se dissolve no uno, o princípio transcendente além de todo o ser. Isso a gente vê em Enéada 6, 9.9. E temos aqui uma versão radicalizada do mito de Platão, portanto, transformada numa jornada espiritual de autotranscendência, onde a consciência humana atinge seu ápice ao se reconhecer como parte do divino. E
Plotino aparentemente não acreditava na mortificação da carne como um caminho possível e desejável de ascensão de volta às nossas origens, porque essas origens nem têm nada a ver com fé e separação. Elas têm a ver com conhecimento, com a compreensão de uma harmonia unificadora das coisas. Então, existem episódios de uma biografia que o seu pupilo Porfírio escreveu sobre o mestre que sugerem que Plotino dissuadiu esse discípulo de se suicidar, em certo momento. O cara estava deprimido, queria se matar e o Plotino foi lá e convenceu ele a não fazê-lo. Então, tudo indica que Plotino era contra a mortificação do corpo, tamanho era o seu desprezo pela dimensão corpórea. Porque melhor seria mantermos nossos corpos funcionando bem, sem perturbações, sem dores, de forma que esquecêssemos deles. Isso permite não sermos distraídos da nossa verdadeira missão intelectual. E eu vou falar um pouco do princípio de individuação que Plotino trouxe para a metafísica a partir dessa ideia. Todo mundo que estudou Leibniz, Kant, Schopenhauer conhece muito bem a noção de principium individuationis, que é o termo técnico que a filosofia usa para isso. Então deixa eu explicar. Começa com um trecho de Enéada 4, 3, 27, sobre a alma, problema sobre a alma, parte 1. Ele diz: assim como num exército, quando o general se retira, soldados se dispersam, porque não há mais uma força unificadora que os mantenha juntos, assim também, quando a alma abandona o corpo, este se decompõe, pois a alma era o princípio que o mantinha unido. A comparação que ele está fazendo aqui entre 3 tipos de unidade, nesse contexto. Ele é fascinado por essas categorias matemáticas, tipo unidade, multiplicidade, e ele sempre vai se valer delas para explicar coisas de metafísica. Mas vamos começar com um tipo de unidade que é o batalhão de exército. Se trata de uma porção de pessoas que se identificam como pertencentes a um batalhão. Elas são movidas por um objetivo de guerra comum. Elas têm um inimigo bem definido, tal qual aquilo que não é o seu batalhão, assim como seus camaradas estão bem definidos. Eles são ou membros do próprio batalhão ou de outros batalhões irmanados. E qual é o limite desse tipo de unidade? O fim da guerra faz o batalhão se dissolver, antes de tudo. A destruição eventual desse batalhão numa campanha desastrosa, mesma coisa. Faz todo mundo morrer e essa unidade que unia as pessoas de carne e osso acaba se dissolvendo. Uma ordem do general também é capaz de fazer um batalhão inteiro se dissolver e voltar para casa. Metafisicamente, essa é uma unidade, mas pode deixar de vir a ser por inúmeros fatores. Agora compare com o corpo humano. Você tem 2 olhos, um nariz, 2 orelhas, etc. E cada um desses elementos tem a sua unidade. Mas aquilo que você reconhece como seu rosto, como seu corpo, formam unidades que dependem de as coisas estarem juntas, funcionando de um jeito que normalmente funcionam, e seus órgãos estarem desempenhando suas funções. O corpo humano, é claro, é uma máquina biológica que tem um fim. Seus órgãos deixam de funcionar, ele logo começa a ser fisicamente decomposto, deixando de ser uma unidade para se dissolver no terreno onde jaz o seu féretro. A unidade primordial do corpo, portanto, é a alma, segundo Plotino, ou a vida, que o mantém animado. E ele usa 2 termos para alma só para complicar nossas vidas. O primeiro é psique, que é o princípio vital que anima o corpo. E aqui essa psique é uma hipóstase, uma camada da realidade substancial derivada daquela camada maior que a gente falou, que é o nous, ou intelecto. Entretanto, ela une esse nous com o mundo sensível. Ela é, em outras palavras, a ponte entre a intelectualidade abstrata e o mundo físico. A ponte que mantém nossos corpos vivos como se só enquanto estiver sendo provida de uma alma que bebe da realidade supraterrena, a matéria não degrada automaticamente, como se desmontasse. Essa é uma imagem insana, mas ela é atrativa. Seu corpo só não cai no chão e começa a apodrecer, e só tem inclusive alguma dignidade ontológica neste momento.
Só ele funciona como um elemento dotado de estatuto moral perante outros seres inanimados, atuando moralmente frente aos outros, e isso porque existe uma alma recheando esse corpo. Essa alma não existe no mundo físico. Ela é o vínculo energético que o conecta à esfera invisível da intelectualidade cósmica, ou o nous. Então, algumas citações das Enéadas para entendermos como esse é um tema contraintuitivo. A matéria é o último grau da realidade, ou seja, o grau mais inferior, onde a forma se fragmenta. Isso é Enéada 2, 4.1. E a forma aqui é a forma inteligível saída do mundo das ideias, é a mesma coisa que o eidos de Platão. Outra citação. Cada alma é uma parte da alma universal, mas torna-se individual ao se voltar para um corpo. Isso é Enéada 4, 3.5. E esse tornar-se individual é uma queda, dirá o Plotino, valendo-se de um linguajar bem próximo ao linguajar da Bíblia. Mas a queda aqui não é dos anjos. Todos somos uma espécie de anjos caídos da graça divina, com devidas adaptações em um universo não cristão. Isso só significa que temos um acesso incompleto, que precisa ser reestabelecido, à fonte original de saber e harmonia com o cosmos. Nós estamos cindidos da totalidade do mundo das ideias, mas isso pode ser remediado via filosofia, via uma atitude filosófica perante o mundo que entenda uma verdade fundamental. A matéria é não ser. Isso é, ela é a causa e resultado de uma fragmentação formativa do mundo físico. De novo, isso é completamente contraintuitivo, mas eu avisei que a filosofia de Plotino é assim. Às vezes ele falará de alma usando o termo logos, não psique, para servir a estrutura racional que a alma de cada um de nós imprime no mundo. Então eu cito aqui Enéada 4, 3, 22. A alma não se une ao corpo de modo material. Eu vou repetir isso. A alma não se une ao corpo, quando ela está individuando, de modo material. A individuação é uma degradação, entre aspas, da unidade original e não uma perfeição. Tornar-se quem você é com uma identidade, um senso de história pessoal, é uma forma de degradação do seu verdadeiro eu, segundo ele. Pense em fenômenos limítrofes das nossas consciências. Pensa numa pessoa entrando num coma e vivendo uma vida 100% mental, por exemplo, por meses, por anos. Pense também em estados de embriaguez ou de dissociação em que a vida da mente conta mais do que a vida dos sentidos físicos. Você fica apagado, só que você lembra de algo que aconteceu na sua cabeça. A mente humana tem sim uma espécie de autonomia misteriosa que, para um filósofo antigo como Plotino, apontava para origens extracorpóreas. Isso fez concluir que a alma humana tem que ser imortal e tem que originalmente habitar um outro canto. E mais, existe uma implicação existencial muito interessante em todo esse papo do princípio da individuação que me soa bastante moderno. Enquanto você não reconhecer sua realidade última como aquela que está ligada à eternidade e ao nous, você estaria condenado a viver aprisionado no seu corpo, a perder noites de sono por ansiedade em relação ao seu trabalho, ou sofrer por amor, ou ficar remoendo a resposta atravessada que um amigo seu te deu. Se preocupar com as contas do veterinário no final do mês. Todos esses pequenos problemas cotidianos nos aprisionam ao que é inessencial, ao mundo da temporalidade, em que as coisas são triviais, mas no fundo a gente sabe que são triviais. E mesmo assim a gente não tem poder sobre essas afecções. Todos esses problemas têm um grau de realidade evidente, né? Eles fazem nosso sangue ferver, eles fazem nosso coração bater mais forte, fazem a nossa gastrite piorar. Então eles têm efeitos físicos mesmo, que não tem como negar. Então não dá para simplesmente fechar os olhos, negá-los sonsamente e falar, não está acontecendo nada. O problema está lá, ele é real, no sentido habitual da palavra. E o Plotino não é um pensador vulgar do tipo quando ele está propondo níveis de realidade.
Essas coisas são reais sim, o mundo físico é real, mas nem por isso essas coisas são essenciais ou são fixas. Tudo que é temporal dentro da sua metafísica é inferior. Tudo que é eterno seria superior. Isso por um motivo singular. O eterno está ligado à definição por excelência das coisas, uma definição fixa. E o temporal não, é só um momento de uma verdade, é só um momento de quem você é. Amanhã você vai ter esquecido dessa coisa, ela deixa de fazer parte da sua mente. E as almas, a sua, a minha, são eternas, embora só consistam numa partezinha, uma instanciação do que Plotino chama a alma do mundo. Para fixar alguns pontos dessa coisa toda do princípio da individuação como uma degradação, eu vou deixar um trecho extenso das Enéadas como desfecho do episódio, e ele trata da imortalidade da alma humana. Isso é Enéada 4, 7.10. A alma é aparentada à natureza mais divina e eterna, como demonstramos ao provar que ela não é um corpo. Além disso, não tem forma, cor ou tangibilidade. Isso também pode ser demonstrado pelas seguintes considerações. Como concordamos que todo mundo divino e verdadeiramente real é dotado de uma vida de bondade e inteligência, entre aspas, devemos considerar a partir de nossa própria alma qual seria a sua natureza. Para tal, focaremos em uma alma que no corpo não adotou apetite ou paixões irracionais, nem se tornou receptáculo de outras emoções, mas que se purificou delas, e, tanto quanto possível, não tem nada em comum com o corpo. A postulação de tal alma deixará claro que os vícios são acréscimos à alma e vêm de fora, enquanto, quando purificada, nela residem as melhores coisas. Abre aspa, a sabedoria e o todo da virtude, fecha aspa, que são seus devidos habitantes. Se assim é a alma, quando se eleva para estar com si mesma, como poderia ela não pertencer àquela natureza que declaramos ser a do mundo divino e eterno? Pois a sabedoria e a verdadeira virtude, sendo divinas, não surgiriam em um receptáculo mortal inferior. Antes, é necessário que tal coisa seja ela mesma divina, pois participa da divindade por parentesco ou identidade de ser. Por isso, qualquer um de nós que seja assim seria pouco diferente dos habitantes do mundo superior em relação à sua própria alma, sendo inferior apenas quanto à parte que está no corpo. Se todo ser humano fosse assim, ou mesmo se a multidão substancial fosse dotada de tais almas, ninguém seria tão cético a ponto de não se convencer de que a parte sua que consiste em alma é inteiramente imortal. No entanto, ao ver a alma na maioria das pessoas corrompida de várias maneiras, não a consideram divina e imortal. Mas há de se julgar a natureza de cada coisa olhando para o seu estado purificado, pois o estado que vem do exterior sempre obstrui o conhecimento daquilo a que se acrescenta. Examine-a subtraindo esse elemento externo. Ou melhor, subtraia-se a si mesmo, então olhe. Você crerá que é imortal ao contemplar-se ao nível inteligível, tendo adentrado em um mundo puro. Isso porque verá um intelecto que não percebe nada sensível, nem qualquer coisa imortal aqui, mas que apreende em seu aspecto eterno a realidade eterna. Todos os conteúdos do mundo inteligível, o mundo ele mesmo inteligível e banhado de luz, iluminado pela verdade que irradia do bem, com B maiúsculo. Assim, frequentemente lhe ocorrerá que é bendito, abro aspa, salve, sou para ti como um Deus imortal, fecha aspa, ao aceder ao divino e focar sua atenção na identidade que tem com ele. Se essa purificação levar ao conhecimento das coisas melhores, os ramos do entendimento científico se revelarão dentro dele, aqueles que são verdadeiramente ramos do entendimento, é claro. Pois não é fugindo de si mesma que a alma contempla o autocontrole e a justiça, mas sozinha, na medida que se apreende e recorda o que foi outrora, a contemplar as estátuas erguidas em seu interior, as quais ela limpa da ferrugem do tempo. É como se o ouro se investisse da alma, e ao remover o elemento terreno que o permeava, antes ele era ignorante de si mesmo, incapaz de se ver como ouro, é como se visse a si mesmo e se maravilhasse com sua natureza,
percebendo que não precisava da beleza importada, pois ele mesmo era supremo desde que deixado em seu estado puro.